Bom dia, Ana Luísa, Bárbara, Beatriz, Mustafa, Cauã, Felipe Pires, Felipe Martins, Gisele, Gustavo Gutierrez, Henry, Letícia Monteiro, Luiz Felipe, Mariana Teles, Mariana Martins, Mirella, Vitória Cueto e Vitória Fernandes. Tudo bem com vocês? Bom dia. Beleza. Bom, nós paramos lá na nosso último encontro, lá na parte de biotecnologia, né? Então eu vou aqui colocar a nossa apostilinha para a gente poder trabalhar aqui nesse conteúdo. Deixa eu só ver quem está chegando aqui. Pera lá. João Lucas. Conhece esse cidadão aqui ou não? João Lucas? Sim, ele é da escola. Beleza, então vai lá, João Lucas. Deixa eu ampliar aqui e voltar lá. Para vocês verem. Parece que mudou a configuração desse Teams, está lento pra caramba. Estão vendo a apostila? Página 50. Oi, galera. Dá. Bem. Tá, então, na página 57 começa aí esse conceito, né, de biotecnologia. A biotecnologia, então, vai ser uma aplicação tecnológica, né, que envolve manipulação de organismos, né, de seres vivos. Novas tecnologias melhorar, né, ter evoluções aí dentro das possibilidades que nós temos para melhorar as condições humanas, né? Nós imaginamos aí que a biotecnologia é um tipo de ciência, né, nova, recente, mas na verdade o ser humano já vem trabalhando com atividades biotecnológicas há muitos séculos, né? Um exemplo disso é as variedades de animais e vegetais que nós temos hoje, elas são derivadas de ações que foram feitas de cruzamentos seletivos entre espécies que foram selecionadas de acordo com algumas características de interesse, até que nós tivéssemos hoje, né, essas variedades com melhores condições de produtividade e de aproveitamento. Você teve situações aí que, tratando-se de animais, por exemplo, como é que nós chegamos hoje no cachorro, no cão doméstico, né? A partir lá de um lobo. Então, os lobos, né, começaram a se aproximar das tribos lá, humanas, atrás de alimento. À medida que você tinha alguns indivíduos que tinham uma maior proximidade, eram mais dóceis, né? Sendo mais dóceis, se aproximavam mais dos seres humanos, faziam lá cruzamentos dos filhotes que nasciam. Aqueles que eram mais dóceis eram selecionados, os mais agressivos, selvagens, né, descartados. Os cruzamentos sucessivos que foram sendo feitos a partir dos indivíduos mais dóceis foram, à medida das gerações que foram passando, gerando, né, produzindo animais que tinham uma maior proximidade, né, do ser humano e que tinham condições, então, de viver, né, em ambiente doméstico. Outros exemplos que nós podemos ter são com relação aos vegetais, né? O milho, por exemplo, essa espiga de milho que nós temos hoje da planta moderna, no início não era assim. Os caras, os povos lá da região da América Central e do norte lá da América do Sul, que
incas, maias, astecas. Eles faziam cultivo desse vegetal e as espiguinhas eram pequenininhas, eram um milho selvagem, né? Espigas pequenas, que não davam uma produtividade muito grande, né? A partir do que? De seleção de sementes, de espigas, né? Plantas que geravam espigas maiores eram selecionadas, e você fazia o cruzamento dessas plantas, você foi, à medida do tempo, produzindo uma planta de maior produtividade. Então, a partir de seleção, né, de sementes que guardavam características mais interessantes, você fez evoluir, né, a nossa produtividade em diversos tipos de vegetais. Dentro da agricultura, isso foi feito de maneira intensiva. E lá atrás, há muitos séculos atrás, isso já vinha sendo feito, né? Outro exemplo que vocês podem ver aí que está na apostila é com relação à nossa ovelha aí, moderna, né? Essa danadinha partiu de onde, né? Eles tinham lá um outro animal mais selvagem, né? Esse urial, né? Que está aparecendo aí com esse chifre grande, né? O que eles faziam? Selecionavam os indivíduos que tinham maior quantidade de lã, né? Maior produção de lã. Esses indivíduos, então, eram separados e cruzados. Você já vê, então, que aqueles genes, né, recessivos eram recombinados. E aí você foi, através de inúmeras gerações, desenvolvendo essa espécie até chegar na nossa ovelha moderna, que é já uma espécie que tem atributos aí, características que são mais interessantes dentro de produtividade, né, de lã, por exemplo, e produtividade de carne também, né? Então, esse tipo de conhecimento já vinha lá da antiguidade e, é claro, não se sabia exatamente os mecanismos como nós sabemos hoje, mas foram aplicados a utilização lá de micro-organismos, por exemplo, para você fazer a fermentação, né? Não se sabia o que causava aquilo, mas os caras conseguiam fazer processos de fermentação para obter pão, para obter vinho, para obter queijo, né? E vários tipos de outros produtos que são produtos derivados do quê? De uma ação biológica. Você está aplicando ali, né, o aproveitamento de fungos e bactérias. Não sabia nem, não se fazia ideia do que era aquilo lá, um egípcio que estava lá fazendo pão, ou um sumério que estava fazendo cerveja. Aquilo acabava acontecendo a partir dos conhecimentos da aplicação prática. Não havia uma explicação ainda detalhada, isso foi acontecer lá com o método científico, mas a aplicação, a tecnologia, vamos dizer assim, envolvida com o uso dos organismos, né, já estava sendo desenvolvida naquela época. Deixa eu ver quem está guardando aqui no lobby, pessoal. Se não tem marido de ninguém, se não tem nenhum amiguinho. Raíssa Vieira, beleza. Tem mais um aqui, quem que é? Celso, alguém conhece o Celso? Sim. Aqui. Então, tá aqui. Celso e Raíssa Vieira. Beleza. Deixa eu voltar a ampliar aqui. Tá lento o processo hoje aqui. Acho que os caras fizeram algum tipo de atualização no Teams, hein? Então, observa aí, né? No lado que vocês estão vendo lá, uma pintura que mostra os egípcios, né? Preparando pães. Os pães ali que eles preparavam, havia os processos fermentativos que envolviam leveduras e fungos, né? E esse tipo de atividade já era, então, realizada pelos nossos antepassados, né? Ninguém sabia nada de DNA, ninguém sabia nada de gene, ninguém sabia nada de moléculas que compunham nada. Então, era uma atividade que era baseada no empírico, ou seja, de pôr a mão na massa, né? Hoje, a biotecnologia a ciência, um tipo de ciência que engloba, né, a contribuição de várias outras áreas do conhecimento humano. Você tem, então, forte participação aí dos conhecimentos aí da biologia, evidentemente, né, incorporando aí conhecimentos de química, de física, matemática, a parte de processamento de dados, da informática,
como que isso vai acontecer, né? Você precisa, dentro da biotecnologia, de ferramentas, né? E de conhecimento lá da química, por exemplo. Você precisa entender dentro das moléculas, precisa entender como elas interagem, precisa entender como é que é a composição a nível microscópico, né, das suas estruturas, para que você explique como é o funcionamento lá das células, como que é a bioquímica, né? A química da vida. A matemática é muito importante, porque você trabalha com probabilidades, você trabalha com combinações, trabalha com estatísticas, diversos tipos de tratamentos, de ferramentas que você usa em equações para você fazer previsões de como você vai ter um comportamento lá de um organismo sobre diferentes condições. A física é importante porque você vai ter que desenvolver diversos tipos de equipamentos que envolvem, então, conhecimentos lá em eletrônica, conhecimentos lá em mecânica quântica, em conhecimentos a respeito de ondulatória, óptica, os instrumentos que estão envolvidos lá na óptica, tudo isso vai te dar um arcabouço para organismos, né? A parte de sim é essencial porque você precisa ter agilidade no tratamento dos seus dados, no processamento dos seus dados. Imagina você levantar um genoma humano ou de qualquer outra espécie de planta ou de animal, e nesse genoma você tem que identificar genes específicos que carregam consigo uma determinada característica que é do seu interesse, como que você vai fazer a combinação desses genes, para você fazer um modelo, né, de cruzamento de genes, ou de inserção, ou de exclusão, desativamento de genes, você precisa ter uma máquina, um software, recursos para que você consiga agilizar os cálculos e os processamentos que vão te dar alguma resposta. E ainda a aplicação vai fazer a manipulação de um ovócito. Como é que você vai conseguir retirar o núcleo, material genético de um ovócito, que é microscópico, né? E fazer a seleção, inserção, exclusão de genes, que são moléculas, né? Grupamentos de moléculas. Você vai precisar, então, de equipamentos, né? Que envolvem aí robôs, que envolvem os programas, né? O software que vai acionar essas máquinas em busca dos pontos onde elas têm que atuar. E tudo isso está englobado, né, está inserido, né, na área da biotecnologia. Então, é uma infinidade, né, de áreas que existem no conhecimento humano que trazem sua colaboração e fazem os esforços para que os trabalhos aí possam evoluir e a nossa capacidade de manipular, né, os genes, vamos dizer assim, ela seja cada vez maior. Então, aqui ele coloca aqui fazendo ciência, depois vocês podem pegar esse experimento aqui e fazer esse experimento em casa, um experimento que dizem que está relacionado à conservação dos alimentos. Então, vocês imaginem hoje, né, o que nós temos de produtos que nós consumimos aí no supermercado, e esses alimentos, antigamente, você não tinha, né, uma condição de armazená-los por muito tempo, porque eles estavam submetidos, né, sujeitos a se deteriorar por ação biológica. E a partir de conhecimentos em biotecnologia, você tem as aplicações práticas para o uso aí de conservantes, de antioxidantes, de umectantes, né, de estabilizantes, o que resulta numa melhor segurança alimentar, né? Hoje nós somos capazes, então, de ter uma produção de alimentos, um processamento de alimentos que garante que todos tenham acesso sem que haja escassez. O experimento, então, mostra aqui como que você pode fazer uma simples intervenção num pedaço de pão, por exemplo, e fazer com que esse pedaço de pão ele tenha uma maior durabilidade, né? Depois vocês podem se divertir com isso aqui para poder fazer
né, esse experimento. Então, isso posto, né, definido aí o que é a biotecnologia, onde é que ela vai ter a sua atuação, quais são, né, os seus objetivos e as áreas que colaboram, as áreas que está associada a ela é a engenharia genética. Então, está aqui na página 59, engenharia genética, o próprio nome já diz, você vai engenheirar os genes, né, o material genético. Você vai manipular esse material, você vai, de alguma forma, buscar aplicações de um tipo de benefício, né, para a nossa humanidade, a partir da manipulação do material genético. Faça melhoramentos genéticos, né, em determinados organismos. Para nós, quando esses dois cientistas aqui, o Watson e o Crick, eles conseguiram propor como seria a molécula de DNA. Uma vez que foi elucidada essa estrutura do DNA, e uma vez que foi entendido como é que havia, né, as combinações e como que era codificado, né, toda a receita da produção dos organismos, nós tivemos então um disparo, né, uma evolução muito rápida das possibilidades aí da manipulação genética, e isso cai dentro de uma ciência, né, de aplicação prática, que é a engenharia genética. Então, nós somos capazes hoje de fazer o quê? Identificar genes, né? Que características esses genes, né, ocasionam. Somos capazes de substituir genes dentro de uma cadeia de DNA, adicionar genes de outros organismos, fazer aí processos, né, de sequenciamento lá de genomas para você poder ter uma visão completa de como aquele organismo vai se desenvolver. Existem as possibilidades aí de clonagem, né, de organismos, terapias gênicas, né, onde você faz tratamentos aí médicos para você poder combater doenças, produção de transgênicos, que seriam, né, organismos geneticamente modificados, onde você vai buscar melhoramento das suas características. Então, essa manipulação e todas as atividades que envolvem, né, essa manipulação genética, e toda a tecnologia envolvida também, os processos, as técnicas, estão dentro da nossa engenharia genética. Essas manipulações e essas atividades, elas, como tudo na humanidade, elas podem apresentar, né, riscos. Qualquer tipo de atividade que você aplique uma tecnologia, você sempre tem as possibilidades de que as coisas possam dar errado. E esses riscos também são controlados, né? Então, qualquer atividade humana, seja na medicina, seja na engenharia, seja na arquitetura, seja em qualquer atividade, você tem situações que vai encontrar aí dilemas e conflitos. Esses conflitos são conflitos éticos, né? Até onde nós podemos, né, utilizar das manipulações genéticas, da aplicação da engenharia genética, sem que nós ultrapassemos determinados limites éticos, né? Limites éticos que são determinados pelas nossas sociedades, que têm suas diferenças culturais, têm todos os seus valores bastante heterogêneos em todo o mundo, né? Então, vão existir organismos aí nacionais e internacionais que vão procurar regulamentar essas atividades para que os impactos que possam surgir, negativos no caso, sejam aí minimizados, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Acho que tem mais alguém aqui na fila, deixa eu ver. Júlio Kodama e Michel, esses aí são amiguinhos, não são? Júlio Kodama, Michel. Tá. Eu falo porque vai que nós tenhamos visitantes aí, não sei. Voltando lá. Ampliando. Deixa eu só ver aqui que tem mais um aqui querendo... Cauã Ferreira. Tá. Dá para ver aí a telinha, né, pessoal? Uhum, dá sim.
Então tá aqui, ó, na página 59, fala um pouquinho sobre manipulação gênica. Então, as manipulações gênicas nada mais são do que você aplicar a sua engenharia genética, né? Você vai manipular genes, modificando, inserindo, desativando, ativando os genes que fazem parte do genoma daquele organismo, de maneira a você obter o que nós chamamos de organismo geneticamente modificado. Esse organismo geneticamente modificado, então, ele vai apresentar, claro, algum benefício. O propósito, o objetivo de você fazer a manipulação gênica é de que você consiga um melhoramento de características naquele organismo. Então, as suas manipulações genéticas podem buscar, por exemplo, dentro de uma espécie vegetal, você obter indivíduos que são, né, mais resistentes a pragas, por exemplo, que tenham maior produtividade, né? Que você tem ali, além das resistências a pragas e maior produtividade, você pode desenvolver uma planta que resista melhor à aplicação de um defensor agrícola, de um agrotóxico, vamos dizer assim. A planta, então, determinada planta tem essa resistência, as demais que seriam plantas que seriam daninhas, ervas daninhas, que comprometeriam a produtividade de uma certa lavoura, não tem essa resistência, mas como você modificou geneticamente a sua planta de interesse, ela acaba tendo essa resistência. Então, você faz uma aplicação geral, né, generalizada, você vai matar todas as outras plantas que poderiam competir com a planta que te interessa dentro do cultivo, e a sua planta de interesse vai resistir e o seu cultivo ali vai ter uma maior produtividade. Para isso, então, são inseridos, né, modificados genes, né, para que você consiga obter o seu organismo transgênico. Então, quando você tem um organismo transgênico, isso é designado para aquele organismo que você teve a inserção, né, de um gene que pode ser de uma espécie que é próxima, né, da sua planta, ou pode ser até uma espécie que é totalmente diferente. Você pode inserir o gene de uma bactéria, por exemplo, na planta. Você pode inserir o gene lá de um inseto lá na planta. E aí você vai fazer, então, uma espécie que vai ser chamada de transgênica, né? Os transgenes, então, serão genes que serão colocados dentro do material genético que vão modificar aquele código genético com um gene que não fazia parte originalmente daquela espécie. O exemplo que ele dá aqui na apostila desse organismo transgênico é o arroz. Então, o que foi feito aí no caso do arroz? Você já tem aí a variedade do arroz branco, né, que é um arroz da planta convencional, vamos dizer assim. Foram introduzidos genes, né, de outros organismos nesse arroz, para que a planta começasse, então, a produzir beta-caroteno nas sementes do arroz. Esse beta-caroteno é importante porque é um nutriente fundamental. Ele é precursor lá da vitamina A, que vai atuar lá na sua pele, vai atuar na sua visão, vai atuar em cabelo, fazer uma regulação de algumas atividades metabólicas essenciais para o seu corpo, né? Então, pegaram lá a planta do arroz, introduziram lá 3 genes, né, diferentes. Eles eram provenientes de outras plantas, né, por exemplo, ciso, né? E também colocaram um gene de uma bactéria. E inserindo esses genes, esse arroz, né, começou então a produzir suas sementes com beta-caroteno. Ou seja, esse beta-caroteno precursor da vitamina A. Veja a diferença do arroz, então, amarelinho, arroz, né, tradicional, branco. Isso foi obtido, então, por manipulação genética, por inserção de genes. Então, você produziu um organismo transgênico. Em termos de regulamentação, aqui no Brasil nós temos aí a Comissão Técnica, né, de Biossegurança, o CTN-Bio. Então, é essa comissão que
estabelece uma regulamentação e normas para que essa atividade, né, na biotecnologia preveja, evite algum impacto, né, tanto para as pessoas quanto para o ambiente. Existe uma preocupação nesse sentido, porque essas atividades de manipulação genética são relativamente novas, nós estamos ainda tendo resultados aí de curto prazo, então há estudos, né, para que se avalie como podem ser os impactos aí de médio e de longo prazo na utilização e aplicação desses transgênicos. O Brasil aqui é um dos maiores produtores de transgênicos, veja o caso aí da soja, por exemplo, e do milho. Então, acho que nós estamos aí em segundo lugar. Os Estados Unidos é o primeiro país do mundo aí em aplicação. O Brasil segue aí também como um dos maiores produtores. Nós temos aí, então, culturas, né, que são geneticamente modificadas entre soja, milho, algodão e outro tipo de insumo. E não só na questão da agricultura, claro, na agricultura existe a maior, né, parte da aplicação, nós temos aí também a aplicação aí nos animais, né? Como que eu posso fazer aplicação nos animais com relação à manipulação genética? Eu posso fazer as modificações para que eu tenha uma maior produção de leite por parte lá das vacas, né? Eu posso ter uma produção de leite nessas vacas, onde eu, na manipulação genética, elimine a produção de lactose, por exemplo, ou mesmo reduz a produção de colesterol, né? Posso fazer a manipulação lá na parte de pecuária, né, onde eu vou produzir organismos que vão produzir mais carne, né, e vão se desenvolver em menor tempo, por exemplo. Isso tem aplicação nos suínos, tem aplicação no gado, né, tem aplicação lá nas ovelhas, né, onde ela pode ter uma maior produção de lã. Eu posso fazer com que essas manipulações genéticas produzam organismos lá que se desenvolvam mais rapidamente, que consumam, consequentemente, consumindo menos ração, menos alimento, né? No Brasil mesmo, existem alguns estudos onde os caras pegaram lá o vetor transmissor lá da dengue, né? O Aedes aegypti, os caras, na manipulação genética, produziram lá um indivíduo macho, né? Que depois que ele nasce, ele vai fecundar a fêmea, mas ele acaba morrendo antes de que ele se torne adulto, né? Então, o que acontece? Se ele não vai se tornar adulto, ele vai morrer, né? Antes de conseguir, né, fazer o seu cruzamento, isso vai impedir que eles se reproduzam. Então, se você produz, né, um dos mosquitos que vai ser geneticamente modificado, esse mosquito com esse gene modificado, ele vai procurar a fêmea selvagem, a fêmea que está na natureza. Os filhotes, né, que vão nascer dessa fêmea, devido à manipulação genética do macho, eles vão nascer, mas acabam não se tornando adultos e morrem antes do tempo de saírem picando e se reproduzindo. Então, se você coloca, né, essa espécie geneticamente modificada dentro da natureza, você tem uma possibilidade de redução daquela população de insetos, consequentemente, uma redução no vetor de transmissão de determinadas doenças. Até aqui tudo bem, gente? Tudo. Vamos lá adiante. Então, aqui tem um texto sobre lobo na pele de cordeiro, né? Esse texto, né, ele coloca situações das questões éticas envolvidas, né, com relação aos transgênicos. Existe, claro, na imprensa, nos meios de comunicação, na mídia, temático, com relação ao consumo, né, desses transgênicos. E isso é colocado de uma maneira pouco científica para a população, que é mais leiga, e essa população acaba entrando nessa discussão com uma certa desvantagem de não entender o quanto que há de tecnologia envolvida nisso e a segurança que é garantida lá pelos processos, né, e pelos estudos que são feitos. Então, tem muita gente que às vezes vai no mercado e pega lá
uma embalagem e vê esse símbolo, né? Esse símbolo T, esse T maiúsculo, né? Dentro de um triângulo, né, amarelo, indicando que aquele produto é derivado, né? do nosso transgênico. Mas hoje em dia, o que acontece? É muito difícil você achar algum tipo de insumo alimentar que é industrialmente processado, que não tenha na sua cadeia de processamento algum transgênico. Então, poxa, eu estou comendo carne, você está comendo carne, mas o boi se alimentou de uma soja que é transgênica. Eu estou comendo carne de porco, mas o porco se alimentou de uma soja transgênica. Ele recebeu lá uma vacina e um medicamento também que teve manipulações. Mas então eu vou comer cereal de milho lá. Porra, mas aquele cereal de milho lá também foi feito lá com um milho transgênico. Mas e a minha farinha de trigo não vai ter esse problema? Vai, também tem um trigo lá que foi transgênico. Então, toda a cadeia acaba envolvendo, né, em alguma de suas etapas a utilização desse transgênico. O que precisa ser feito, então? O que precisa ser feito é ter regulamentação e normativas que vão garantir, né, que você não tenha usos que não sejam criteriosos, né, para esse tipo de produto. A coisa não pode ser feita de maneira sem nenhum critério, porque nós sabemos que isso tem implicações éticas e morais e que envolvem as culturas aí dos povos que precisam ser bem discutido. Existe uma preocupação, por exemplo, de que na medida que você faz as manipulações genéticas das espécies, né, dos organismos, esses organismos geneticamente modificados, quando voltam a entrar em contato com a natureza, de uma maneira que não haja um certo controle, eles tenham, então, algum tipo de vantagem, né, dentro dessas outras espécies e acabem realizando novos cruzamentos e não sabemos o que isso pode ocasionar lá na frente. Se a espécie nativa vai ter uma desvantagem e vai acabar, então, sendo eliminada, né, em termos de processos de seleção, né, ou se nos cruzamentos que podem vir a acontecer, eu vou gerar espécies aí que possam causar desequilíbrios aí na natureza. Então, tudo isso tem que ser bem analisado, tem que ser bem estudado e tem que seguir uma regulamentação e normas bem rígidas, né? Então, aqui ele pergunta, né? Na verdade, pede para que se faça uma discussão sobre o cultivo dos transgênicos, né, para os seres humanos. A controvérsia que isso gera, né? E para que vocês discutam a respeito, né? Porque nós temos aí um exemplo que é bastante notório hoje, seria o uso dos produtos orgânicos com relação aos produtos, né, que têm um tratamento lá, um processo já de linha industrial. Aí você começa a falar, bom, eu vou só consumir os orgânicos que é o melhor, porque não tem nenhum tipo de modificação genética, não tem o uso de agrotóxicos, não tem o uso de hormônios, não tem, né, nenhuma aplicação, nenhuma interferência no sentido de ação humana que modifique o curso natural de desenvolvimento daquele organismo. Mas a gente começa a observar que a nível de mercado eles são mais caros, né? Então, sei lá, você vai comprar lá uma abobrinha orgânica e vai comparar com o preço de uma abobrinha de cultura tradicional, a orgânica é muito mais cara. Muito mais cara, por que ficou mais cara? Porque ela fica submetida no processo dela a não utilizar fertilizantes químicos, né? A não utilizar agrotóxicos, enfim. Quando isso acontece, você deixa essa abobrinha orgânica mais sujeita à ação de pragas, de fungos e de uma produtividade menor, e isso encarece, né? Você tem uma menor oferta de produção, um preço maior. Mas será que se toda a população mundial, 7 bilhões de pessoas, optassem pelo consumo de produtos orgânicos exclusivamente, nós teríamos condição de produtividade, de produção real, de atender a toda essa massa de pessoas, se todas optassem só pelo consumo orgânico? Aí é que está a discussão, né? Alimentaríamos essa população mundial com técnicas somente de cultivo orgânico?
ponto para se discutir, né? Se seria possível de fazer esse tipo de atividade, né? É por isso que ela é mais cara porque tem menor oferta, e você começa a ter uma grande demanda, o preço começa a aumentar. Adiante, já ouviram falar de clonagem, né? Então, a questão da clonagem, o que você vai fazer? Você vai obter um indivíduo geneticamente idêntico ao outro. Você vai produzir um indivíduo que tem o seu genoma, né, todo o seu código genético idêntico lá no seu DNA. Isso não é nenhuma novidade, porque já era feito aí com reprodução, né, das plantas que fazem aquela reprodução assexuada. Então, tem determinadas plantas, como no caso da amoreira, quem planta amora sabe, né, isso, né? Você no ramo, né, ali uma muda, tenda no caule da mesma planta e faz um enxerto, né? Quando você faz esse enxerto, começa a desenvolver uma nova planta que vai gerar uma nova muda, que depois você vai tirar, plantar ali na terra, e você tem um novo indivíduo. E o DNA, né, o material genético das duas plantas que você tem, acontece lá que dele ser idêntico. Então você fez uma clonagem, né? A questão da clonagem pode acontecer também de maneira natural, né? Alguns organismos fazem uma reprodução, né, assexuada e produzem um indivíduo que tem o mesmo material genético, um clone, né? Isso acontece no nascimento também de gêmeos, né? Os nossos gêmeos monozigóticos, né, univitelinos, eles são indivíduos que têm o mesmo DNA, têm o mesmo código genético, o mesmo material genético. Isso acontece porque o nosso ovócito, quando foi fecundado lá pelo espermatozoide, ele acabou, num primeiro processo, se dividindo em outros dois, né, embriões, que são idênticos. Aí veio os outros processos de mitoses que foram originar, né, dois seres, né, indivíduos de mesmo genoma, de mesmo material genético. Como que é feito isso, então, dentro da engenharia genética? Na engenharia genética, teve o caso da ovelha Dolly, que foi um dos primeiros casos aí que se conseguiu, dentro de organismos mais complexos, né, fazer uma clonagem. A Dolly, então, isso aconteceu lá em 1996, os caras usaram essa técnica do transplante nuclear, né, que hoje está sendo mais desenvolvida. Apesar de ter tido sucesso de nascer o clone lá da Dolly, ela teve algumas alterações lá cromossômicas que resultaram lá em envelhecimento precoce, né? E acabou morrendo antes do que se esperava. E isso, né, foi ocasionado aí por ainda não se ter o domínio, né, completo e o conhecimento de como, no processo de transplante nuclear, no processo de ativação, né, da reprodução celular, pode ter acontecido essas alterações cromossômicas, mas esses problemas já estão sendo aí devidamente estudados para que se resulte agora em técnicas de melhor qualidade. Como é que é feito o processo, então? Pega lá, né, os indivíduos de uma ovelha lá, fêmea, se retira lá o ovócito dela, ou o óvulo, né? Quando se retirou esse óvulo, o que faz? Tira-se o núcleo, né, desse óvulo. Tirou-se o núcleo, fica então como se fosse só uma cápsula, né, uma casquinha aqui. Aí do outro indivíduo, né, você vai pegar e estimular a produção, né, de gene, a divisão celular das células que você tem ali, principalmente seriam aí as células tronco, né, que são buscadas, que são células que são indiferenciadas, que podem se reproduzir para formar qualquer tecido. E aí, com essa ativação desses genes, né, que são estimulados, retira-se uma célula lá da doadora, que vai ser clonada, e aí, o que vai fazer? Esse material genético, né, que foi removido, é inserido, né, dentro desse ovócito, desse óvulo. Ele é inserido, e aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um óvulo, né, que está com material genético completo, né, com DNA completo da doadora,
E esse material completo, né, não vai passar por aquele processo mais de fecundação, de nada disso. Ele simplesmente vai ser estimulado para que possa acontecer divisões celulares, né? E essas novas células, né? Essas novas células aqui vão apresentar uma... Elas vão ser, então, implantadas numa outra ovelha, o papel aí de mãe de aluguel. Essa outra ovelha, então, vai desenvolver lá esses... até que nasça um clone, né? Então, aí eu tenho todo esse ciclo que foi feito. Eu não precisei pegar material genético de macho, material genético de fêmea para ver fecundação, para gerar lá o meu embrião. Eu peguei lá um óvulo que é uma casca, peguei já o material genético que já está formado lá, do indivíduo que está doando, insiro esse material genético lá dentro desse óvulo e implanto numa mãe de aluguel, no útero da mãe de aluguel, para que ele, né, comece a se desenvolver e gere um outro indivíduo, que vai ser geneticamente idêntico ao indivíduo lá doador, vai ser um clone. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo sim. Galera, eu vou dar uma paradinha por aqui, depois eu vou falar na próxima aula da clonagem, a terapêutica que é feita com isso, né? Não só a clonagem, mas aqui nós vamos ver as aplicações terapêuticas, o que significa aí clonagem terapêutica, células-tronco e a terapia genética. Por enquanto nós ficamos por aqui e na próxima aula eu retomo aqui esse assunto para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo. Alguma dúvida aí, turma? Tranquilo até agora? Tranquilo, Pro. Beleza, então. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha antes de entrar na próxima aula. Galerinha, um abraço aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, Pro. Tchau, tchau, um abração.